Olá, galerinha, tudo bem? Como estão vocês? Professora Eliana Faustino, né? Mais uma vez, tá certo? Aí, pertinho dos senhores, para mais uma aula de história. E essa aula de história, ela vai abrir aí o nosso conteúdo referente à terceira unidade, tá certo? Então, vamos lá? Vamos embora? O assunto, ele refere-se, né, à vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ano 1808. Professora, a senhora citou a vinda da família real para o Brasil lá quando a gente estava falando sobre a era napoleônica, o domínio napoleônico na região da Europa. Estão lembrados? Revolução Francesa, era napoleônica, foi citada a vinda da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808. Isso vai ser muito importante, tá certo? Para a maior colônia de Portugal na época, nesse caso o Brasil. Professora, por qual razão o Brasil vai sediar, né, a família real portuguesa, né? Estamos vendo aí as imagens de Dom João, que vai ser Dom João I do Brasil, tá certo? Já que o Brasil posteriormente vai ser elevado à categoria de Reino de Portugal, e a figura de Dom Pedro I, tá certo? E por fim, né, Dom Pedro II, que não entrou aí na fotinha de família, joinha? Mas respondendo a pergunta do porquê que a família real, né, portuguesa veio para o Brasil em 1808, é simples, com receio, tá certo, de Napoleão Bonaparte. Lembram que Napoleão Bonaparte queria destruir a Inglaterra para se tornar, né, a maior fornecedora de produtos para os países da Europa? Só que não conseguiu derrotar a Inglaterra, então ele teve uma brilhante ideia, a ideia do bloqueio continental, tá certo? Os países que não aderiam ao bloqueio continental, o que é que Napoleão fazia? Invadia, bombardeava, matava o monarca, tá certo? Então, não era muito fácil ser monarca durante o período que Napoleão Bonaparte, né, acabou dominando as terras europeias, tá certo? No início do século XIX, né, a França e a Inglaterra eram as duas principais potências do mundo. Os ingleses possuíam a marinha mais poderosa e os franceses o melhor exército. Agora, lembrando, os ingleses, eles tinham uma capacidade de fornecimento muito maior do que os franceses. Os franceses não conseguiam se igualar à produção inglesa, não, porque nessa época é a época, tá certo, em que a produção industrial na Inglaterra tá todo vapor. Napoleão Bonaparte havia conquistado aí a maioria dos países da Europa, mas faltava a Inglaterra. A Inglaterra ele não conseguiu, porque se tratava de uma ilha e era muito difícil invadir uma ilha, ou por mar ou por ar, né? E isso não foi possível. Então ele teve a brilhante ideia de bloquear a Inglaterra. Só que é claro que a Inglaterra era muito poderosa e ela acabava fazendo negócios por debaixo dos panos, o que vai enfraquecer posteriormente aí o domínio de Napoleão. Sem condições de vender, os ingleses militarmente, né? Sem condições de vender, os ingleses militarmente, Napoleão decretou bloqueio continental na tentativa de destruir a economia inglesa, tá certo? Então, assim, isso aí já foi falado para vocês, falando um pouquinho sobre esse bloqueio continental. Em Portugal, havia uma rainha chamada Maria I, certo? Maria I, ela não tinha condições psicológicas de governar Portugal. Ela era conhecida como Maria I, a Louca. Então, em Portugal, quem governava, né, era o príncipe regente Dom João VI, que dizia aceitar o bloqueio imposto pela França. Por outro lado, como Portugal tinha relações estreitas com a Inglaterra, tá certo?
dizia a Inglaterra que não iria aceitar o bloqueio continental. Então, assim, ficava jogando dos dois lados. Os senhores também acredito que se recordem disso. Até que Dom João, enquanto príncipe regente, ele toma uma decisão, tá certo? Ele acaba pedindo o apoio da Marinha Real Inglesa e foge, tá certo, de Lisboa com 15.000 pessoas e vem até a direção do Brasil. É claro que quando Napoleão Bonaparte soube, né, da saída do monarca, dessa fuga de forma genial, porque nenhum outro monarca conseguiu aí trapacear Napoleão Bonaparte da forma que Dom João fez, já não tinha mais o que fazer. Já fazia meses que Dom João estava em alto mar, tá certo? E isso fez com que Napoleão ficasse extremamente irritado e deu ordens para que seu exército invadisse Portugal. Acaba sendo governado aí, né, pelo seu irmão e tal, e a corte, com 15.000 pessoas, vem para o Brasil com o apoio da Marinha Real Inglesa. Numa manhã chuvosa de novembro de 1807, Dom João e sua mãe, Dona Maria Louca, né, acompanhados por cerca de 15.000 pessoas, fugiram. Claro que essas 15.000 pessoas eram o quê? Nobres, tá certo? O povo camponês ficou lá para receber Napoleão. Detalhe, fugiram de Portugal, né? É claro que debaixo de vaias e tal, eles tentaram sair nas intocas, a verdade é essa, sair lá pela madrugada e tal, mas o povo via a corte se dirigir até as embarcações, tipo, e agora? O que vai acontecer? Não sabia bem ao certo o que ia acontecer com a população, tampouco a crueldade que Napoleão poderia fazer com eles, mas mesmo assim a corte foi embora e deixou o povo, tá certo? Governo de Dom João, né? Fato é que em janeiro de 1808, Dom João chega ao Brasil, tá certo? Vai se fixar lá na região do Rio de Janeiro, né? Tanto é que a capital, ela passa a ser transferida também, ela era em Salvador e passa a ser no Rio de Janeiro graças a essa mudança. Várias mudanças ocorreram no Brasil, devido à chegada de 15.000 nobres portugueses aqui no território brasileiro, tá certo? Uma das primeiras medidas que Dom João, ao chegar no Brasil, fez foi a abertura dos portos. Essa também foi uma determinação aí inglesa, porque os ingleses tinham interesse de vender o seu produto, mas também tinham interesse de que outras nações usassem o Brasil como ponto de negociação. Então, Dom João, tá certo, vai abrir os portos brasileiros para as nações amigas. Isso foi muito importante porque fez circular o comércio nessa região, já que quando o Brasil era extremamente colônia de Portugal, só podia receber navios portugueses, só podia vender para Portugal e comprar de Portugal através do pacto colonial. A partir do momento que ele faz essa abertura dos portos, abre aí caminho para que outras pessoas enriqueçam e ganhem dinheiro aí com isso, tá certo? Para Portugal, prejuízo, né? Perdeu o monopólio do comércio brasileiro, né? Para o Brasil, isso foi muito bom. Fim do pacto colonial, porque podia comprar e vender e ter mais vantagens. Para a Inglaterra, isso foi ótimo, porque tinha uma quantidade imensa de mercadorias encalhadas e que podia ser vendidas no Brasil. Tipo, o Brasil acabou se tornando um depósito de produtos ingleses, por conta lá do bloqueio continental estabelecido por Napoleão Bonaparte. Em 1810, Dom João ele vai assinar um tratado, tá certo, de comércio e navegação, que vai fixar taxas alfandegárias. O que é isso? Ele vai cobrar taxas específicas por navios que chegam no Brasil, nos portos brasileiros.
tá? E isso vai fazer com que agregue um valor ao produto que seja destinado ao Brasil. Por esses acordos, as mercadorias da Inglaterra pagariam 15% e as de Portugal uma taxa de 16%. Logo, os produtos ingleses eram mais baratos do que os produtos portugueses. Resultado, o que mais vendia? Produtos ingleses. É uma questão de lógica. Dom João vai implantar uma série de medidas e setores, tá certo? Vai criar uma imprensa. Ele era um cara muito inteligente. Não era assim dos mais bonitões reis. Também não era dos caras mais decididos. Mas era um cara muito inteligente. Vai criar a imprensa. Vai ser responsável pela publicação do nosso primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. Tá certo? Vai instaurar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é desde 1808, né? E a Casa da Moeda. Vai fundar uma biblioteca real. Como eu disse a vocês, ele era um cara muito inteligente. Ele gostava muito de ler. Ele era tipo muito caladão, muito na dele, não gostava de conversa com pessoas. Na verdade, nem de pessoas ele gostava. Ele morava com sua esposa, tipo, ela aqui, ela a 50 quilômetros dele, lá em Portugal. Então, tipo, ele não era um cara de muitos relacionamentos, né, gente? Vai criar aí um museu. Muito inteligente, gosta de leitura, gosta de artes, teatro, jardim botânico, né? Vai criar 2 escolas de medicina, isso vai ser muito importante para o Brasil. A Academia de Belas Artes e várias mudanças, né, foram trazidas para o Brasil, que era uma simples colônia. Um lugar que não podia se desenvolver, tá certo? Agora a gente já começa a ver um certo desenvolvimento no Brasil. O governo vai colaborar aí também com a vinda de talentosos pintores, tá certo? De missões que vão se espalhar por todo o Brasil, e o Brasil vai acabar se tornando ainda maior, porque no início o território brasileiro era pequenininho, só que depois, graças às missões, né, de entradas e bandeiras, o território do Brasil acaba se tornando gigante, o gigante que é hoje, tá certo? O Brasil ele é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, então ele deixa de ser colônia, né? O Brasil não é mais colônia, o Brasil agora é um Reino Unido de Portugal, ou seja, a galera começou a dar carne a gato, né? Na verdade, asas para Tanajura. Por quê? Porque isso aí vai dar um pontapézinho que vai ajudar lá no processo de independência do Brasil com o filho dele, Dom Pedro I. Em 1815, Napoleão é derrotado, tá certo? É preso lá e levado à ilha de Elba, e Dom João, tá certo? E seus acompanhantes decidem continuar no Brasil até a poeira definitivamente baixar lá na Europa. Tá? Por essa razão, em 1815, o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, porque o rei ele não pode estar em uma colônia, uma coisa assim meio estranha, tá certo? Com isso, o Brasil vai ganhar autonomia administrativa, tá? Até que Dom João ele tem que voltar para Portugal, porque o povo clama por Dom João. Pequenos comerciantes que ficaram lá, né, eles precisam de um rei para governar e organizar a economia, que acabou ficando bastante furada após a saída de Napoleão. Com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, Portugal passou a ser governado por um general inglês chamado Strangford, né? Então eles queriam a retirada desse inglês do poder e que Dom João voltasse ao governo de Portugal. E ele retorna, né? Revoltosos, os grandes comerciantes da cidade do Porto iniciaram em agosto de 1820 um movimento chamado Revolução Liberal do Porto, pedindo o retorno de Dom João a Portugal. Pretendiam recolonizar o Brasil. Agora vê que coisa interessante, eles queriam que Dom João voltasse a Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia. Então o Brasil, ao invés de avançar e seguir a independência, o Brasil ia fazer o que? Regredir, beleza? Dom João viajou, né? Ele retorna, ele vai ceder às pressões, ele retorna a Portugal. Ele não ele não rebaixa o Brasil à condição de colônia. O Brasil permanece como Reino Unido de Portugal e vai deixar em seu lugar
né? Dom Pedro I, tá certo? Como príncipe regente do Brasil. Isso vai acontecer em 26 de abril de 1821. Mas antes de partir, Dom João VI procurou garantir à sua família o governo do rico e imenso território brasileiro, né? Por isso, despediu-se do seu filho dizendo: Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Então ele deixa o Brasil para Dom Pedro, tá certo? Como uma certa garantia de que não iria perder o território do Brasil para uma outra nação. Detalhe, Dom João limpa os cofres do Brasil e deixa o Brasil sem nada. Leva toda a grana que arrecadou, tudo de riqueza, o cara leva embora, tá certo? Mais um pouquinho sobre esse assunto nós iremos ver na próxima aula, joinha? Possivelmente nós já vamos conseguir ver o período que Dom Pedro I ele começa a governar o Brasil e algumas revoltas que vão rolar durante esse período, tá certo, senhores? Espero que os senhores tenham compreendido. Espero também que os senhores façam uma breve anotaçãozinha aí dos slides. Vejam que eu dividi o vídeo, porque toda vez fica: professora, a senhora tá na frente, a senhora tá na frente. Agora não tem mais desculpa, tá certo? Não estou mais na frente dos slides. Tudo bem que não tá muito grande, mas você dá aquele zoom, dá aquela pausa e faz a anotação dos slides aí no seu caderno, que é muito importante para as avaliações de vocês, tá certo? Também não esqueçam de fazer as atividades do Google Forms. Cheiro para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!